guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. Quantos anos, povo? E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Eu quero pedir você para ler na sua casa o capítulo 6, todo o capítulo 7 e 6, para que você possa entender a ministração nesta noite. Vamos orar. Senhor Deus, eu te adoro nessa noite, Deus que tem o controle de todas as coisas, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que era e que é e que haverá de vir, aquele que sustenta todas as coisas e escolheu esta noite aqui, para que todos nós viéssemos aqui, estamos aqui, e agora me use como usou este ministério de louvor. Que nesta noite, Espírito Santo de Deus, todos que adentraram neste santuário erigido ao Teu nome e para a glória do Teu nome, que o Senhor possa dar-lhes graça, que haja nessa noite consolo, despertamento, que haja quebrantamento, que haja acima de tudo salvação, em nome de Jesus. Eu quero nessa noite falar sobre a arca de Deus na casa de Obed-Edom. Todos sabem que a arca da aliança, Deus pediu que Moisés construísse uma arca, e aquela arca, o povo de Deus no deserto iria usá-la como símbolo da presença de Deus. Dentro daquela arca ficava a vara de Arão que floresceu, que simboliza a ressurreição de Cristo, ficava também as tábuas dos mandamentos, simbolizando aquilo que Deus já havia dito através dos profetas mais à frente, que ele ia escrever nos nossos corações a lei dele. Mas tinha lá também uma vasilha, onde era utilizada para apanhar o maná. E o maná, e isso era para mostrar para o povo o cuidado de Deus, a providência de Deus, durante as peregrinações do povo no deserto e até hoje. E simboliza hoje o pão que desceu dos céus, o maná que desceu dos céus, que é Jesus, o pão da vida. Então Deus mandou construir aquela arca de madeira de acácia, mas toda coberta de ouro puríssimo. O ouro simboliza a glória de Deus, a glória de Cristo. É bom lembrar que existem as tipologias. Tudo no Velho Testamento tipificava muito de Cristo, da vinda de Cristo. A madeira de acácia simbolizava então o Cristo humano, gente, o Deus que se fez homem e que habitou entre nós, entre os apóstolos, e eles viram a sua glória. E o ouro então simboliza a glória, mas simboliza também o Cristo que é homem, mas é Deus. E aquela arca, ela era levada inclusive para as batalhas. Quando o povo de Deus entrava em batalha, em guerra, o exército ia e eles colocavam a arca à frente, porque ali simbolizava a presença de Deus, o Deus dos exércitos, o Deus que sempre ia à frente do seu povo, e simbolizando isso também, que ele que ia à frente para dar vitória ao seu povo. E por várias vezes o povo de Deus valeu da arca e tiveram vitória. Mas neste momento especial aqui, o povo de Deus estava guerreando contra os filisteus, mas o povo do Senhor estava distante de Deus. O povo do Senhor estava adorando a outros deuses, e Deus então foi duro com o povo dele. Inclusive Eli, que era um sacerdote, ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Eli era um sacerdote que servia no templo, estava sobre ele a responsabilidade do ritual, de todo o cerimonial, dos sacrifícios. Quanto à arca da aliança, era ele que era responsável como sacerdote.
E aí, quando o povo de Deus entrou em guerra contra os filisteus inclusive tremiam e temiam o Deus dos judeus, o Deus de Israel. E eles falaram o seguinte: olha, o Deus deles vai estar com eles. Mas eles não tiveram medo. Interessante, o inimigo, os filisteus, não teve medo e foram guerrear, ou foi guerrear contra Israel. Mas sabe o que aconteceu? Por causa de Finéias e Ofni, que cometeu erros diante do Senhor, e por causa do povo do Senhor que estava totalmente distante de Deus, quando eles foram para a batalha, os filisteus derrotaram, e eles derrotaram feio o povo do Senhor. Eles tomaram a Arca da Aliança e levaram lá para o templo de Dagon. Lembra de Dagon, quando o juiz lá, Sansão, havia colocado as mãos de um lado do outro, derrubado toda aquela estrutura? E eles levaram então a Arca da Aliança lá para o templo dos filisteus. E enquanto isso, um mensageiro sai correndo e vai até a casa de Eli e fala que a Arca da Aliança foi tomada, foi apanhada pelos filisteus. Então Eli estava numa cadeira, ele cai para trás e quebra o pescoço e morre. A mulher de um dos dois, Ofni ou Finéias, estava para dar luz. Quando ela tomou conhecimento, ela sentiu dores de parto, e ela foi gerar o menino, e ela colocou o nome do menino Icabode. Foi-se a glória de Israel. Uma humilhação sofreu o povo do Senhor. Tudo bem, eles então pegaram a arca e levaram lá para o templo. Quando chegou lá no templo, lá estava Dagon, uma figura esquisita, era como se fosse um sereio. Interessante, que a sereia, até aqui assim a cintura, é peixe, e daqui para cima é uma mulher. E este Dagon, ele era daqui para baixo peixe, e da cintura para cima era um homem, aquela divindade. Quando eles colocaram naquele salão onde estava Dagon, colocou a arca de Deus, no dia seguinte Dagon havia caído no chão. Eles tentaram despistar os sacerdotes, aquele pessoal começou a despistar. Aí de repente, no dia seguinte, depois de ter arrumado Dagon, ele cai, quebra o pescoço e quebra os braços. E veja que os filisteus sabiam da honra que o povo de Israel tinha, e sabiam o que eles poderiam acontecer com eles quanto àquela arca. Deus começou a ferir o povo filisteu em Asdod com ratos. Todos viam ratos, era rato da rua, era rato nas panelas, era rato na cozinha, era rato no fogão a gás, não tinha fogão a gás não, no fogão de lenha, era rato da parede, era rato em tudo quanto é lugar. Era como se fosse aquela peste negra, lembra? Quem estudou aí na Europa? A peste negra, rato, tudo quanto é canto naquela Europa, que dizimou milhões de pessoas. E quando eles viram aquilo, de repente começou também as pessoas a serem feridas de tumores, de hemorroidas. E eles reuniram os sacerdotes e falaram assim: olha, o que nós vamos fazer? Nós trouxemos a glória de Israel para aqui, o que nós iremos fazer? Reuniram todos os sacerdotes dele lá certamente e falaram o seguinte: olha, tem um jeito, devolva esse negócio para os israelitas, porque senão nós seremos amaldiçoados mais ainda pelo Deus deles. Mas o que fazer? Aí alguém falou assim: negócio é o seguinte, quando o Dagon está com raiva da gente dá presente para eles. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer 5 ratos grandes de ouro, e na hora que for entregar a arca, entrega com 5 ratos de ouro, e vamos fazer também 5 hemorroidas. Já pensou um negócio desse? Meu Deus, 5 hemorroidas de ouro, e vamos devolver então com esses 5 ratos, 5 hemorroidas, vamos entregar esta arca para lá, porque o Deus dos israelitas é um Deus que faz e acontece, vamos entregar. Pois eles entregaram. Os israelitas foram lá pegar a arca,
e levaram para um lugar na casa de Abinadab. Abinadab era um judeu. Abinadab era um homem que servia também, sabia do ritual, dos serviços prestados desde antes, principalmente no tabernáculo. E diz a palavra do Senhor que a arca da aliança ficou na casa de Abinadab por 20 anos. Presta atenção, meus irmãos. 20 anos a arca da aliança ficou na casa de Abinadab. Enquanto isto, Davi já estava reinando. Davi já estava com mais de 34 anos. Saul não valeu da arca, não importou com a arca, que simbolizava a glória de Deus, a presença de Deus. E enquanto a arca estava na casa de Abinadab, veio na cabeça de Davi, o homem segundo o coração de Deus: nós precisamos de trazer a arca para Jerusalém. E Davi então montou uma estratégia para trazer a arca. Presta atenção, durante 20 anos a arca estava na casa de Abinadab. E Abinadab tinha 2 filhos. Entre eles tinha um chamado, que era um dos filhos, ou os 2, desde pequenininhos, quando a arca chegou, ainda meninos, eles viram esta arca, quem sabe na sala, quem sabe num quarto especial. Ele estava lá, os 2, vendo a mulher de Abinadab, o próprio Abinadab, estavam lá com aquele objeto que representava a glória de Deus. Uzá, desde adolescente, ele via aquela arca, ele sabia. Só que aconteceu o seguinte: tanto Abinadab, a sua casa, eles acostumaram com a arca da aliança. Por várias vezes, Deus manifestou a glória dele. Quando Moisés terminou aquela arca, a glória de Deus desceu no tabernáculo. Deus usou aquela arca para manifestar o poder dele, a glória dele, o sobrenatural dele. Então, Davi mandou buscar a arca. Olha para você ver, o menino já virou um rapaz, já forte, chamado Uzá. A palavra Uzá significa forte, forte. Inclusive eu estava vendo hoje que em Israel tem uma metralhadora feita que o exército de Israel utiliza, chamado Ozi. É uma metralhadora chamada Ozi, que significa forte, poderosa. E o nome de Uzá significa forte, homem que tem força. Tudo bem, Davi então foi lá com o seu exército, 30.000 homens para buscar a arca. Só que veja bem, Abinadab sabia que existia todo um cerimonial, todo um ritual para poder pegar a arca. Eles arrumaram um carro de boi. Irmãos, com quanto? Presta atenção, Deus está em todo lugar. Eu até entendo que na semana podemos até tirar os bancos aqui e fazer um outro momento, mas só que nem todos estão preparados para entender que há tempo para tudo. Você está entendendo? O problema maior meu e seu é quando nós perdemos a visão de que há tempo para tudo. Há tempo para brincar e há tempo para deixar de brincar. E muitas vezes nós brincamos demais ou ficamos sérios demais. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que Abinadab lá sabia que tinha todo um cerimonial, todo um ritual. Aquela arca representava a presença de Deus e não podia tratar aquela arca como um objeto qualquer. Eles arrumaram um carro de boi. E quando aquele carro de boi começou a carregar aquela arca, como que era feita? Tinha dos levitas pegarem, bem vestidos, purificados, tinha todo um ritual de purificação. Havia as argolas que eram colocadas 2 de cá e 2 de cá, porque aquilo era sério. Desde aquela época Deus já queria ensinar para mim e para você que as coisas de Deus precisamos de ter zelo por elas. Eu vou falar uma coisa aqui, mas por favor tenha cautela. Os presbíteros e diáconos estão aqui.
Vamos começar hoje. Quando terminar a ceia aqui, esse pão não é pão que depois a gente orar aqui, que é pedaço do corpo de Cristo, não. Só que já tem um bom tempo que nós deixamos as crianças comer e ficar bagunçando e comendo aqui. Não é que as crianças vão ser amaldiçoadas, não, misericórdia. Mas nós precisamos ensinar nossas crianças, plantar uma sementinha na cabeça delas, para que elas entendam que isso aqui é um momento muito especial, você está entendendo? Então hoje, Fernando, não esquece não, que terminar aqui, pega tudo, não vão deixar eles comer não, eles vão comer lá em Manelim. São apenas algumas coisas para a gente ir revendo. O que aconteceu? Quando aqueles bois iam levando aquela arca, de repente, o carro de boi caiu no lugar. Alguns dizem que estava chovendo. E aí quando aquela roda caiu, a arca fez para virar, Uzá vai e toca na arca. E eu lendo hoje, diz que ele foi ferido. Foi como se fosse um tiro de 12. Abriu um buraco em Uzá. Como se fosse um raio que desceu e matou. Está na Bíblia, irmão. Está na Bíblia. Um escritor presbiteriano falou que era mais limpo a arca cair na lama do que ter deixado Uzá tocar na arca. Então Deus queria ensinar princípios que existem momentos igual hoje é a Santa Ceia. Eu estava vendo essa semana alguém falando que não é Santa Ceia, mas é um momento que o corpo de Cristo está presente. Não está presente o corpo de Cristo, está presente em espírito, mas o pão continua sendo pão, o suco, e é Santa Ceia porque foi separado especial para este momento. Por isso nós devemos pegar depois, colocar na sacolinha e jogar fora, porque senão as crianças crescem, daqui a pouco não tem respeito por nada. Estão entendendo ou não? Estão entendendo, irmãos? O que eu quero colocar quanto a isso? Davi apavorou, Uzá morreu. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que Uzá viu aquela arca naquele lugar, viu quem sabe a sua mãe limpando aquela arca, viu seu pai, mas Uzá foi convivendo com aquela arca e perdeu a beleza da reverência, do respeito, do temor a Deus. E que nesta noite, tomara que o Espírito Santo de Deus toque em teu coração, para que nós não possamos perder a beleza de que quando nós reunimos aqui, Deus está presente e Ele quer agir, Ele quer nortear nossos corações, Ele quer renovar-nos, Ele quer restaurar, e é diferente. Todas as vezes que nós reunirmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ele se faz presente. Sabe por quê, irmãos? Deus não faz muito entre nós. E esta é a minha consciência ao ler este texto e reler, porque nós nos tornamos tão religiosos, já experimentamos a graça de Jesus, mas nós esquecemos que todas as vezes que reunimos como corpo de Cristo, em nome dEle, Ele se faz presente e há um mover sobrenatural entre nós. Não é o ministério de louvor, não são as músicas, e nem se alguém der um grito e repetir palavras, apesar que Deus pode usar isso. Mas eu estou dizendo que nós precisamos de ter cuidado, porque Uzá acabou vivendo ali, convivendo com aquela arca, e aí isso fala de religião. A gente sabe os cânticos, mas esquece que o Senhor, Ele está agindo, Ele quer agir. Glória a Deus, irmãos. Isso aconteceu com Uzá. Eu volto a repetir, a gente tem que ter muito cuidado com nossos filhos. E o papel meu e seu é ensinar nossos filhos o temor de Deus. Quando eles crescerem, aí cada um tem a sua vida. Mas nós não podemos perder isso. Nós temos que ensinar nossos filhos que a igreja é o melhor lugar de vir. É o melhor lugar. Por quê? Porque é o lugar onde nós reunimos. E é diferente de minha casa. Podemos orar em casa? Claro. Podemos ter um grupo de comunhão em casa? Sim.
Mas não podemos perder a beleza. E se não fosse assim, Jesus não teria chamado os 12. E se não fosse assim, Jesus não teria dito em João capítulo 14 que nós precisamos de viver em unidade, estarmos juntos. E quando a igreja está junta, Salmo 133 é maravilhoso. Ó, quão bom e agradável que vivam unidos os irmãos. E lá fala que quando nós nos reunimos, o Senhor ordena a sua bênção. Vamos continuar. Davi entristeceu. Durante quanto tempo ficou a arca? 20 anos. Aí, eles pegaram, vamos fazer o seguinte: onde nós vamos colocar esta arca? Aconteceu uma tragédia, Deus irou, Uzá foi morto. Aí eles foram no lugar, e lá estava Obed-Edom, que não tinha aliança com Deus. Mas aquele homem recebeu na sua casa com tanto bom grado a arca da aliança, a arca de Deus, da presença de Deus, que durante 3 meses a arca na casa de Obed-Edom, ele teve prosperidade. Eu estava vendo hoje sobre Flávio José, que é um historiador, ele escrevendo, dizendo que Obed-Edom era pobre, ele era humilde, não tinha muitas propriedades. E segundo Flávio José, os 3 meses que a arca da aliança ficou na sua casa, ele teve prosperidade material e espiritual. A bênção de Deus desceu ali naquela casa, porque a arca estava lá, que simbolizava a presença de Deus. E tanto Flávio José, como muitos comentaristas nos dias de hoje, dizem que a maneira como Obed-Edom recebeu a arca foi totalmente diferente de Abinadab. Por isso eu quero dizer, irmãos, a maneira como nós tratamos as coisas de Deus. Obed-Edom teve a simplicidade de receber a arca, e durante os 3 meses, Deus prosperou aquela casa. O que eu aprendo aqui, povo de Deus? Nós precisamos de valorizar mais as coisas de Deus. Vocês viram, e daqui a pouco eu vou pedir o grupo para vir aqui. Eu chamei algumas pessoas para a gente ficar na porta ali, à porta, para receber visitantes, receber até os irmãos, para nós dinamizarmos mais aqui a igreja, porque nós estamos, e eu começo de mim, nós vamos acostumando um com o outro aqui, é igual na casa, que a gente, e nós temos a tendência como seres humanos, de acomodar, sim ou não? De acomodar. E acomodando, daqui a pouco a gente perde o respeito um pelo outro. Por várias vezes eu já falei alguma coisa com Giselda, e ela falou assim: você está caindo no exagero, cadê o respeito? Já viu aqueles amigos ou aquelas amigas que começam a conviver demais, e esses dias eu tive que repreender uma irmã, não é daqui, mas é de lá da onde, um lugar aí. Ela chegou lá em casa e falou com Giselda: sua filha de uma. Xingou minha mãe de égua. Eu falei: como é que é? Ó, para você ver, Fernando. As pessoas vão convivendo com as outras e começam a ter liberdade demais. Minha mãe falava comigo assim: você não fique na casa dos outros demais, não, porque as pessoas não te respeitam. Você está vendo porque eu não vou na sua casa todo dia? Eu sou besta? Então, uma leitura para mim. Você fica na casa dos outros direto, você não vai conseguir nada com isso. Você tem de ser, e eu aprendi isso com minha mãe. O que tem a ver isso? O que tem a ver é que na igreja, muitas vezes, irmã Vilma falou uma coisa interessante aqui, que depois da Santa Ceia, o pessoal toma a Santa Ceia, e quando termina todo, mas é um pega chave de cá e pega capacete de lá, e atravessa igual Rubim Barrichello ali. O propósito de ministrar essa semana, esta noite aqui, é para que nós despertemos e peçamos a Deus, para que nós possamos ter trato uns com os outros. Não perder esta beleza que nós somos irmãos. Não perder esta beleza de que, ao encontrar um ao outro ali,
muitas vezes nós já fazemos a panelinha, não é errada a panelinha, sabe? Desde quando você não põe a tampa, tira a tampa, que eu posso entrar. Mas também tem irmãos que são visitantes, que entram e saem, aí agora nós temos a placa, vem cá, porque nós queremos dinamizar, para que nós tenhamos aqui um ambiente gostoso, onde as pessoas sintam acolhidas, amadas, valorizadas, onde nós possamos viver não a religiosidade cega, mas que nós possamos viver esta irmandade que Jesus veio, morreu na cruz e determinou para que nós sejamos um, como o Pai, como Jesus e o Espírito Santo é. Esta proposta nesta noite, ao falar sobre a Arca da Aliança na casa de Obed-Edom, eu estou falando sobre isso. Nós precisamos de dar mais importância às coisas espirituais. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e que mais? E todas estas coisas vos serão o quê? Você pode falar, levantar a mão direita, levanta a mão direita assim, fala assim, abençoa o pastor, Senhor. Amém, irmão, estou recebendo que eu preciso disso. Eu preciso disso e você também precisa. Porque nós vivemos aqui, e eu estava vendo agora, o pessoal está tratando muito, fazendo até congresso para os desigrejados, né? E eu falo assim, meu irmão, o desigrejado é alguém que não compreendeu ainda a beleza do Evangelho, e viver em comunhão é difícil. É difícil por quê? Porque o irmão vai ver os erros meus, os defeitos meus. Hoje Fernando Maria Rosa fez aqui a dramatização do joelhinho com joelhinho, onde um fala o que você vê de mim, em mim está errado. Agora lá no trabalho, lá na loja não, o povo está pouco importando um com o outro, lá é legal mesmo. Viver o Evangelho de Cristo é difícil. Porque é na igreja que nós vamos ver as fraquezas uns dos outros. E todos nós temos as fraquezas. Eu quero terminar e dizer o seguinte: você que está nos visitando nessa noite, você precisa de levar para a tua casa a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança é Jesus Cristo de Nazaré. Quando você leva para a tua casa a arca que simboliza a presença de Deus, a tua casa vai prosperar em todos os aspectos. E principalmente espiritualmente falando. É preciso, e para que você compreenda, nós temos estudado o discipulado, e a Bíblia fala em Coríntios, e é uma tradução desse pessoal, dos reformados aí, que quando a palavra do Senhor se fala em Coríntios, que sobre o ídolo, e que o ídolo nada pode, nós aprendemos que atrás de cada imagem de escultura, atrás de cada ídolo, tem demônios. Assim como era com Dagon. Lá estava travando uma batalha, onde o Senhor Deus era o soberano e é. Naquele momento Dagon caiu no chão. Por isso que tem muitas casas onde há muita opressão, há muito medo, há muita hostilidade, porque precisa colocar na casa a arca, que é Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, e quando Ele chega, e Ele entra na tua casa, Ele abençoa a tua casa. Eu quero falar com você, meu querido, você que veio aqui, minha amiga, é preciso você ter uma experiência com o Filho de Deus. A Arca da Aliança, eu repito, representava, na verdade, a presença de Deus. Quando a arca o tabernáculo era desmontado, a arca era levada pelos levitas, depois montava o tabernáculo, colocava a arca no Santo dos Santos. Aquilo já tipificava que na caminhada, nesse deserto da vida, nós temos conosco a arca, que é Jesus, o Emanuel. Ele foi embora, mas Ele enviou o Consolador para que esteja conosco todos os dias até a consumação do século. É preciso colocar na tua casa a Arca da Aliança, que representa a glória de Deus. Agora, uma coisa triste desse texto, que eu já preguei inclusive aqui um sermão, quando o mensageiro vem e diz: a Arca de Deus foi tomada, a Arca da glória de Deus foi tomada.
Eli cai no chão, quebra o pescoço e morre. A esposa de Ofni sente dores para dar luz. E quando ela dá à luz o menino, ela diz: foi-se a glória de Israel. Eu gostaria que nesta noite eu e você fizéssemos uma oração aqui. Deus, não deixe a tua glória apartar da minha vida, da minha casa, dos meus negócios, do meu casamento, daquilo que o Senhor tem me dado para empreender, que a glória do Senhor não possa sair deste lugar, porque sem a presença de Deus, irmãos, nós não faríamos nada. E você pode falar assim: pastor Eugênio, mas eu já tenho Jesus, eu já tenho Deus. Na casa de Abinadab também tinha. Uzai estava lá. Para o pessoal do louvor aqui, ó, se vocês for ver o texto, Davi foi com exército, mas Davi foi também com cantores, pessoas levando flautas, alaúdes, danças, para expressar a adoração, porque Davi falou assim: olha, é preciso pegar a arca e trazer para Jerusalém. E quando eles começaram a tocar, nós temos uma tradição, o pessoal do louvor, de falar assim: Deus habita no meio dos louvores. Escuta, tem muitas declarações que nós fazemos sem pensar. Veja que quando eles começaram a tocar e a arca estava sendo levada, de repente, em meio àquele barulho santo, a glória de Deus manifesta matando alguém. Porque Deus não queria, e era um ensino que Ele estava dando, para que não Uzá havia morrido, mas para nós hoje, que tem algumas coisas para serem feitas para Deus, que é preciso toda uma preparação antes, é preciso haver toda uma logística antes. O pessoal, Douglas, o pessoal aí os diáconos vieram mais cedo, arrumaram isso aqui com o maior carinho. Quando eu vou levar a Santa Ceia para a irmã Isabel, para algumas pessoas que estão doentes, eu compro o pão, tem que lavar as mãos bonitinho, tem que pegar o suco, derramar, ter todo um ritual, porque as coisas de Deus, para Deus, são santas, devem ser separadas, devem ser consagradas. Lá estava o talento dos tocadores, lá estavam todos tocando harpas, lá tocando flautas, tinha toda aquela cerimônia, mas Deus queria ensinar para eles, e usar significa força. Não adianta pastor Eugênio querer levar esta igreja na força da carne, não adianta nenhum de nós querer levar um ministério, levar o seu casamento, levar aquilo que Deus te confiou na força humana. Não é por força nem por violência, mas é pelo poder do Espírito, amém, irmãos? Por isso precisamos nos quebrantar e, se possível, chorarmos, e é por isso que toda semana estamos aqui orando. Manelinho comigo, que o conselho aprovou a vinda dele para trabalhar com as crianças, e eu falo com ele: você tem que visitar tantas pessoas, tantas famílias, principalmente visitantes por semana, e orar e pedir a Deus, para Deus tocar em cada coração. E Deus está fazendo a obra num pai que deixou o menino vir aqui, que não ficava na igreja, e o menino está ficando aí. Porque, irmão, não é somente aqui na igreja, mas eu e Gisele, da equipe da escola, entendemos o seguinte: que se Deus não estiver na escola, nada adianta. E tem horas que nós queremos levar tudo. Sabe quando você aprendeu tudo desde a infância? Sabe quando você vai no automático? E por causa desse negócio de automático, vou confessar que o pecado nessa noite, que duas pessoas só sabem. Quando eu bati numa mulher que joguei ela uns 8 metros de distância, eu tinha acabado de mexer com o WhatsApp, toma na cabeça. Eu pensei que meu carro ia parar sozinho. Tão acostumado de andar nas ruas de Mosclado no automático, que eu bati numa mulher. Porque aprendi e Deus me ensinou com isso. Tomei uma queda. Fui essa semana no ortopedista. Já tem um mês, já a dor continua. Eu estava ligando para uma pessoa,
Teve gente que quase chora pela minha queda. Depois que eu expliquei para alguém, a pessoa deve ter falado assim: por que eu derramei lágrimas por causa desse miserável? Comecei a telefonar. A pessoa nem tinha atendido aquela voz que o telefone não quis atender, né? Na hora que eu pensei, não, está no chão. Sabe o que ele aprende? Tudo nós devemos ter foco. Foco. Se é culto, vamos cultuar agora. Você tem que parar, meu irmão. O celular é bênção. Mas tem gente que domingo à noite aqui, e tem alguns irmãos que falam assim: tem que chamar atenção. Pastor, não pode chamar atenção de ninguém, não. Se eu não estou conseguindo atrair a atenção deles, só a misericórdia de Deus. Enquanto o pastor está pregando, enquanto está aqui cantando, tem gente no celular conversando. Você está entendendo? Eu quero terminar e dizer o seguinte, presta atenção. O que eu quero terminar e dizer para você aqui, presta atenção. Vamos pedir a Deus para que a glória dele não saia. A glória da presença. Pastor Eugênio, você está pregando heresia. Eu já aceitei Jesus. Lá em casa tem. Claro que tem. Mas na tua casa tem um altar de oração? Está ali na Bíblia, meu irmão. Não vai. A missionária presbiteriana, uma mulher de Deus, e ela de BH, muito tempo atrás, nós ouvimos ela em Salinas, ela falando que tentou levar a obra de Deus quase 15 anos na carne, até que ela entendeu que a obra de Deus não se leva na carne. Se não tiver o Espírito Santo de Deus, é simplesmente reunião, é simplesmente a mesma coisa de uma instituição que cumpre os seus compromissos com o consumidor. E aqui não é lugar de consumidor, aqui é lugar de pessoas que adoram um Deus vivo, um Deus santo, um Deus que aprove a Ele me escolher desde antes da fundação do mundo, e você também, e escrever em teu coração a lei dele, e selar você com o selo da promessa. Nós temos em nós o Espírito Santo que nos selou, nós temos a marca da promessa. Todas as vezes que nós reunimos aqui na escola bíblica dominical, você está perdendo casal. Escola bíblica dominical hoje foi bênção, uma bênção hoje de manhã. Não podemos deixar de nos tornarmos mecânicos. Isaías 29 diz: este povo se aproxima de mim, com seus lábios o quê? Me honra, mas o coração está o quê? Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Amém, irmãos? Tem misericórdia. E não temos como fugir. Não temos como fugir dessa realidade, que a reunião da igreja, e por isso tem algumas igrejas no Brasil que estão transformando o local de reunião como um lugar social apenas. Não é um lugar social. Um ambiente social é onde o coach vai dar uma palestra, é onde o psicólogo vai dar uma palestra. Mas quando nós reunimos em culto a Deus, é um momento em que nós esperamos que Deus vai falar através da sua palavra, e a glória dele vai manifestar. Não é um momento de palestra, onde vai haver aconselhamentos, terapias do poder do pensamento positivo. E não estou desprezando, porque o maior pastor que escreveu um livrinho que é best-seller foi um pastor congregacional. Não estou desprezando, né, esses grandes pensadores, mas o que eu estou dizendo, e eu tive de falar esses dias com um pastor amigo meu, eu falei: bênção, enquanto você não entender que igreja não é um lugar para a gente ficar ouvindo música mundana, não é um lugar para a gente ouvir músicas de Raul Seixas, para discutir, não é um lugar para nós ouvirmos palestra de uma doutora domingo à noite sobre útero, sobre câncer, que reúna outro dia. Culto, tem gente que não está entendendo. Eu falei para você: meu irmão, você não está entendendo. A igreja vive de dízimos e ofertas, e quem quiser trazer, traz, e quem não quiser trazer, resolva com Deus para lá. Mas não fica aí pensando que a igreja vai ser mantida por vender pé de moleque, ou pé de sabido. Não sei se estão entendendo. E eu falei com ele assim, com esse colega meu, eu falei assim: ó, o dia que você entender isso,
A igreja que você está esperando crescer, ela vai crescer, ela vai desenvolver, porque quando a gente prega a Bíblia, pode por um tempo o povo ficar desanimado, durante 20 anos, meu Deus do céu, na casa de Abinadab, a arca da aliança estava quietinha, enquanto isso Israel estava clamando a Deus: Deus, a tua presença, a tua glória, que volte, Deus. 3 meses na casa de Obed-edom, 3 meses. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, tem Jesus, tem prosperidade? Tem, em todos os aspectos. Prospera nos negócios, no casamento. Aquele homem que bebia, gastava dinheiro com mulherada, não gasta mais, gasta com a esposa, com os filhos, ampliando a casa, porque quando Jesus chega, meu irmão, Ele traz alegria, Ele traz restauração. Quando Jesus, a glória de Deus, entra numa casa, Ele traz cura, Ele traz libertação, Ele nos cura das nossas mazelas, das nossas idiosincrasias, daquilo que está guardado entre nós e que há muito tempo a gente está aí lutando. O Espírito de Deus pode fazer isso. Você crê nisso, meu irmão? Então nessa noite, fala com Deus: Senhor, eu quero a arca, como aconteceu na casa de Obed-edom, mas nós temos de abrir o coração e falar: Senhor, com a alma aberta, benfazeja, dizer: Senhor, eu quero. Coloque o som na tua casa, liga o rádio todo dia na 89.9, todo dia eu falo de 7 às 8 horas, todo dia, de segunda a segunda, de 7 às 8, liga numa rádio, pega seu celular e coloca aí músicas, para você ficar o tempo todo na presença do Senhor. É indo para casa cantando, louvando, é indo para o trabalho dando glórias a Deus, é aquilo que o apóstolo Paulo fala, orando sem cessar, o tempo todo conversando com o Senhor. Eu quero orar e quero mais uma vez falar para o pessoal do louvor. Não sei se vocês entenderam aí. Usar significa força. Lembra disso, força. É tão forte as palavras que o exército de Israel, os grandes, aqueles que entendem da logística de guerra, eles colocaram o nome Ozir em uma metralhadora forte, poderosa, é a mais exportada. Não adianta querermos levar o louvor na força, não precisa ter muito instrumento. Não estou dizendo que não devamos usar vozes bonitas, mas Deus quer coração quebrantado, compungido. O Brasil tem muitos pregadores bons. Na verdade, pregar, se você pegar um coaching, ou pegar um bom advogado e entregar o texto para ele, dessa mensagem que eu estou pregando aqui, escrever, para ele decorar, talvez ele prega melhor do que eu, e se você pedir para ele de 10 em 10 minutos chorar, ele chora. O que eu quero dizer é, não adianta falar, mas se não tiver compromisso com a palavra, não tiver buscando a glória do Senhor. Vamos orar? Vamos